Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, hoje nós vamos falar sobre repensar as possibilidades da profissão docente na era digital. Então, com o advento das tecnologias, com o aparecimento da pandemia, tivemos aí uma aceleração no uso de recursos tecnológicos por parte dos docentes. Então, é exigido cada vez mais conhecimentos sobre tecnologia, aplicativos e possibilidades para a implementação na sala de aula. Então, você está preparado para essa nova realidade? Já tem utilizado esses recursos no seu dia a dia? Então, vamos conversar um pouco sobre essas temáticas que são importantes e tão relevantes nos dias atuais. Então, eu sempre digo que, hoje em dia, a tarefa docente ela se tornou cada vez mais complexa, porque precisamos entender diversas complexidades, entender sobre as dificuldades dos nossos estudantes, sobre necessidades educativas especiais, além disso, atrelado a tecnologias digitais e a metodologias inovadoras. Então, são muitas competências para além da capacidade que nós temos em passar conteúdo para as outras pessoas, além do conhecimento técnico dos assuntos que nos propomos a trabalhar, estudar e ensinar. Então, vamos avançar com as nossas discussões. Então, vivemos num contexto de era digital, ou seja, a tecnologia ela está presente em todos os setores da nossa vida. Podemos até dizer que vivemos a era digital. E os impactos da tecnologia na nossa sociedade, elas podem ser observadas em diversos setores. Então, desde uma visita a um supermercado ou até a um consultório médico e também a educação, ela não poderia ficar de fora, não poderia ser diferente. Também temos instituições com altos níveis de tecnologias implementadas e outras instituições que caminham, ou seja, convergem para essa nova realidade. Então, estamos observando uma evolução nas ferramentas digitais na educação. Ou seja, temos agora uma infinidade de aplicativos que são capazes de realizar múltiplas tarefas, tais como controle, gestão, avaliação, entre outras possibilidades na sala de aula. E a pandemia, ela terminou por acelerar essa transformação digital, ou seja, as instituições de ensino e os próprios educadores, eles já deviam ter procurado essa formação antes. No entanto, ao longo da pandemia, que tivemos que viver uma realidade em que os professores tinham que usar as tecnologias diariamente, eles terminaram ganhando com diversos conhecimentos adquiridos, tanto com formações dentro das instituições de ensino, como também com formações pessoais, em que eles buscavam ali por meio de cursos massivos online, ou mesmo as lives e outras atividades que fizeram com que esses professores ganhassem cada vez mais conhecimentos e que podem hoje ser implementados em suas realidades. Então, não é porque a pandemia acabou, que o ensino remoto desapareceu, não, ele continua como uma possibilidade. Afinal de contas, não podemos prever se daqui mais 10, 15, 20 anos podemos ter uma outra pandemia, não sabemos. E estaremos com certeza muito mais bem preparados hoje do que ontem. E aí, nós temos alguns limitadores com relação ao uso, né, de recursos tecnológicos em sala de aula. Entre eles, a principal que eu poderia dizer seria a falta de infraestrutura. Então, já sabemos que conhecer recursos tecnológicos e usar recursos, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, não é mais uma moda. De fato, é uma realidade e necessária. Afinal de contas, devemos preparar, né, nossos alunos para a realidade que eles vão encontrar fora da escola, ou seja, no ambiente de trabalho. E com essa formação, com essa utilização cada vez mais massiva em sala de aula, devemos e temos aí uma obrigação de prepará-los para esses desafios. Porém, para essa preparação é necessário também uma formação adequada. O professor, ele precisa se reciclar continuamente, ele precisa receber ideias, propostas, para que ele possa implementar isso em sua sala de aula, fazendo com que esses alunos estejam em sintonia com as necessidades dos tempos atuais. Bom, e
podemos até dizer que vivemos numa era de alunos digitais, mas não confundam as coisas. Como assim? Não quer dizer que, pelo fato dos alunos terem nascido nessa era em que a tecnologia é cada vez mais presente, que eles sejam aí especialistas altamente preparados em tecnologias digitais. Bom, não é bem isso, tá? Eles têm uma certa facilidade em usar a tecnologia, eles gostam de usar o computador, o celular, mas isso não os torna de fato, nativos digitais, como o Prensky já dizia. Esse termo nativos e imigrantes foi muito utilizado na literatura. Porém, hoje sabemos que a verdade não é bem assim. Não é o fato de você ter nascido, mas sim o como que você faz o uso desses recursos tecnológicos. E por vezes, quando você pede ao aluno que ele crie um vídeo educativo ou que ele utilize determinadas ferramentas, ele diz que não sabe, que ele não conhece, mas ele gosta de redes sociais, ele gosta do uso do celular, e isso, por si só, não o transforma num grande usuário da tecnologia. Tá? Então, nós podemos aproveitar a facilidade com que ele tem em manusear os recursos tecnológicos e uma abertura maior para essa utilização para conseguir introduzir os nossos conteúdos. Porém, eles também precisam de formação. Eles pegam mais rápido, claro, porém eles precisam de direcionamento, incentivo, motivação e acompanhamento, para que as coisas funcionem de uma maneira muito mais adequada também para os nossos estudantes. E, o David Warlick, que é um teórico, ele aponta que, será que nós estamos... E o David Warlick, que é um teórico, ele aponta: estamos preparando alunos para um futuro que não podemos descrever claramente. Como será a vida daqui a 10, 15, 20 anos? Não temos como prever, não é verdade? Porém, algumas pistas, alguns indícios já nos indicam que, com certeza, não será como os dias atuais. Então, precisamos estar em sintonia com o que há de Precisamos estar em sintonia com o que há de mais moderno e mais atual. Realidade virtual, óculos 3D, entre outras possibilidades, devem fazer parte da nossa realidade para que estejamos cada vez mais preparados para aquilo que virá daqui a alguns anos. E também temos observado uma ebulição de gerações convivendo no mesmo espaço, ou seja, dentro de uma escola temos baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa e, a partir do ano que vem, 2025, teremos a geração beta, ou seja, uma nova geração despontando no nosso cenário. E sabemos que cada uma dessas gerações carregam consigo características, carregam modos de viver, crenças, valores, e que nós não podemos desprezar, nós temos que agregar sempre aos nossos conhecimentos. Então, uma geração tem sempre a ensinar a outra. No entanto, sabemos que quando pensamentos diversos convivem no mesmo espaço, há uma certa confusão, uma certa briga. Porém, somos pessoas inteligentes, amadurecidas e precisamos aproveitar essa ebulição, ou seja, a facilidade da geração alfa com a paciência da geração baby boomer, com o conhecimento da geração Y, esse casamento pode com certeza ocasionar bons resultados. Então, aprenda a conviver com as gerações e, principalmente, aprenda uns com os outros. Uma pessoa tem sempre a nos ensinar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Reflita sobre isso. E, com essas novas realidades, surgem também novas demandas e novas competências para os nossos professores. Ou seja, o que era ser professor há 15 anos atrás e o que é ser professor hoje? Muitas coisas mudaram. Você não apenas precisa do domínio do seu conteúdo, mas também domínios acerca de tecnologias, metodologias, educação especial, educação ambiental. São muitos conhecimentos necessários para o nosso fazer pedagógico hoje. Então, mudanças também nas nossas
competências que são cada vez mais requeridas pelas escolas e pelos alunos, necessidade de habilidades digitais, pedagógicas, inovação, exemplos aí de competências nós temos a própria literacia digital, ou seja, uma alfabetização digital. Mas quando eu falo disso, não é apenas saber ligar o computador, conectar com o data show, não, é muito mais além. Como assim, professor? Olha, é a capacidade que nós temos de enxergar no aplicativo uma potencialidade de utilização com os alunos, de modo com que eles sejam produtores de conhecimento, com que eles sejam construtores de artefatos, com que eles possam, de fato, despontar e crescer no cenário do conhecimento. E não apenas uma utilização vazia, mas sim uma integração com conhecimentos que são, de fato, muito importantes para o desenvolvimento desses estudantes, tá? Além disso, domínio de plataformas. Antigamente, uma instituição que tinha, por exemplo, um Moodle era, nossa, algo fantástico, né? Hoje não, já é uma exigência, de fato, ter uma plataforma de aprendizagem onde os professores podem depositar seus conteúdos, os alunos podem acessar, eles podem trocar, tirar dúvidas, e isso é, de fato, algo fantástico e muito necessário nos dias atuais, tá? Além disso, conhecimentos em metodologias ativas, robótica e muitos outros conhecimentos que vão só agregando ao nosso fazer diário dentro da sala de aula. E aí surgem desafios e surgem também oportunidades. E os desafios enfrentados pelos professores na era digital dizem respeito ao acesso à tecnologia, à capacitação, mas também à resistência a mudanças. Infelizmente, nós temos ainda alguns colegas que resistem, ou seja, eles acreditam que a tecnologia é um modismo, que isso vai passar, mas sabemos que não é bem assim, né? Então, a tecnologia ela veio para ficar e está cada vez mais evoluindo, nos trazendo aí oportunidades para o nosso fazer diário. Então, oportunidades trazidas pela tecnologia, nós temos várias, entre elas a personalização do ensino, ou seja, a capacidade que nós temos por meio da tecnologia de oferecer um conteúdo personalizado para as necessidades dos nossos estudantes. Nós também podemos oferecer um maior engajamento, afinal de contas, temos alunos que gostam muito de aprender com tecnologias e por meio das tecnologias, e quem sabe nós não oferecemos um maior engajamento para que ele se sinta muito mais envolvido e participativo, motivado para essa utilização. Então, nós temos aí uma série de estratégias para superar os nossos desafios encontrados. Entre esses caminhos que eu poderia dizer, seria investir em programas de formação continuada e cursos de atualização tecnológica para os nossos docentes, a participação de workshops, congressos, webinários, conferências sobre educação digital poderia ser um caminho também para essa formação continuada, incentivar a formação de grupos de estudos e grupos de trabalhos dentro da escola, onde um pode ensinar o outro, trocar conhecimentos e gerar uma verdadeira comunidade de prática entre esses docentes. Assim, um vai oferecendo boas práticas aos outros. Que mais? Colaborar com a administração escolar ou da universidade para garantir acesso a equipamentos e ferramentas digitais, fazendo com que isso seja uma máxima, com que a instituição, de fato, ofereça possibilidades e recursos para os estudantes e professores. Entre outras possibilidades, buscar parcerias com empresas de tecnologia, ONGs, para obter o quê? Recursos e apoios. Implementar políticas de empréstimos de dispositivos para alunos e professores, oferecer tutoriais, materiais de orientação sobre o uso de ferramentas digitais, além de estar aberto à mudança. Isso também é importantíssimo. Surgiu algo novo, vamos procurar, ver o que é, quais as potencialidades, como podemos integrar no nosso dia a dia, se é possível ou não essa integração, e experimentar sempre novas abordagens e novas tecnologias, além de adaptar o plano de ensino conforme necessário para responder aos desafios imprevistos e
manter-se atualizado sobre as tendências e inovações na educação digital. E com isso tudo é importante, além de tudo que nós já falamos, desenvolver competências para o século XXI. Os nossos alunos, eles precisam não só dos 4 Cs, mas muito mais. Então, vou aqui apresentar alguns Cs que são considerados aí tendências, né, no cenário. Entre esses Cs, nós temos a capacidade crítica, criticidade, ou seja, olhar para uma informação e discernir se isso é bom ou ruim, se é certo ou errado. Mas para que a gente tenha essa capacidade, precisamos aliar ao nosso conhecimento. Então, eu só consigo criticar algo, dizer se é positivo ou não, se eu tiver informação de base para essa crítica. Então, primeiro C, ali apontado, criticidade. A nossa capacidade de identificar se é certo ou errado. Comunicação. Não adianta mais guardar informações, né? Não estamos mais na era em que guardar volumes de informações faz de fato a diferença. Não faz, né? Até porque, se pensarmos uma prova de Enem, de ENAD, não cai mais o que é, né, gente? Hoje, a informação, de fato, ela é mais analítica, reflexiva, porém, nossa capacidade de comunicar, persuadir, torna-se cada vez mais importante e relevante. Além da colaboração, a nossa capacidade de estar junto com o outro, trocando informações, aprendendo com o outro. Existe uma palavra bem parecida chamada cooperar, mas ela tem uma diferença grande. Cooperar, eu faço a minha parte e entrego. Já no colaborar, eu estou junto, aprendendo com o outro. Próximo C, criatividade. Todos nós somos criativos para desenhar, para pintar, para planejar. Porém, essa criatividade ela precisa ser exercitada, ela precisa de desafio. Você, enquanto docente, precisa pensar em possibilidades para criar tarefas, avaliações, atividades em que o teu aluno possa colocar essa criatividade em xeque, ou seja, criar, criar, criar. Elaborar, elaborar, elaborar. Essas devem ser as máximas. Repetir, repetir, repetir e colocar a informação em caixinhas não faz mais sentido. Né? E o outro C, conectividade. Ou seja, não adianta mais só você ter, por exemplo, um dispositivo conectado à internet. Você precisa saber fazer o bom uso desse dispositivo. Quais aplicativos, qual a forma como eu utilizo o recurso. Então, a conectividade ela se torna relevante, importante, quando você sabe colocar a informação a seu favor. E o último C, que não está aí no slide, mas que também é importante, é a cultura. Conhecer sobre a sua localidade, sobre a sua cidade, sobre o seu país, né? E não só sobre outros lugares, sobre outros países, sobre outras culturas. Então, também é importante você conhecer cultura. E aí também surgem desafios e características que são importantes para os nossos docentes. Né? Então, o que se espera de um professor do século XXI? Qual será o seu perfil? Qual será a sua característica mais marcante? Será que é uma ou duas? São várias, né? Então, entre elas, nós temos ali o conhecimento de novas ferramentas. Então, surgiu um celular, surgiu um tablet, surgiu um aplicativo. Então, buscar sempre novos recursos. De preferência, os recursos que sejam interativos, aqueles que você possa trocar informação com o outro. Depois, interesses em estar sempre atualizado. Então, quais sites, quais são os portais de notícia, quais são os livros, as revistas, os artigos científicos, os eventos, ou seja, a formação ela deve ser contínua. Não adianta mais adquirir um conhecimento e passado um certo tempo, caso você não atualize, você vai perdendo a oportunidade de trabalhar. Por quê? Porque se você é um docente e você não está mais com conhecimentos necessários sobre metodologias, sobre aplicações, você vai ficar muito atrás, em defasagem, em relação a outros docentes que estejam aí bem mais atualizados. Terceiro, facilidade de comunicação, ou seja, facilidade em passar informação a outras pessoas.
capacidade de incentivar as habilidades. Como eu falei anteriormente, todo mundo tem habilidades e você, enquanto docente, precisa incentivar essas habilidades dos seus alunos. Habilidade em criar e incentivar a criatividade dos nossos estudantes, oferecendo a eles tarefas onde eles possam colocar a sua criatividade em xeque e exigir aqui e acolá possibilidades de inovação, ou seja, criação de algo novo nas formas tradicionais de se executar. Outra habilidade, lançar desafios, né? Então, aguçar a curiosidade dos estudantes, indicar o melhor caminho a se percorrer. Você já passou por muitas trilhas. Quais são as melhores? Por que não ajudar os outros e indicar os melhores caminhos? Então, diante das dificuldades e de tantas informações recebidas, por que não direcionar os nossos estudantes para os melhores caminhos? Propor reflexões, o ato de pensar sobre o que se lê, sobre o que se observa, sobre o que se fala, sobre o que se escuta. Então, por meio de exemplos, fazemos reflexões importantes sobre aquilo que estamos realizando, procedendo. Contextualização, também é importante. Colocar o conteúdo teórico em prática, ou seja, oferecer aos estudantes uma possibilidade de aplicação, de mostrar onde que as coisas se encaixam e qual a serventia de tudo que nós temos à nossa frente. Incentivar também a autonomia, que seria a capacidade dos nossos estudantes realizarem suas atividades de maneira independente, sem que você esteja a todo momento indicando, traçando caminhos e pensando por eles. Não, eles precisam ser autônomos de modo com que eles possam realizar as tarefas de maneira individualizada ou em grupo, sem a necessidade da presença constante de um guia, um tutor. Tá? E grande parte aí da nossa sociedade, o que, que ela faz, gente? Ela usa tecnologia. Ela não integra tecnologia. E o que eu quero dizer com isso? Bom, muitos professores, eles dizem, olha, hoje nós vamos usar a tecnologia. Aí eles pedem para os alunos pesquisarem no Google. Eles pedem para os alunos acessarem um aplicativo ou outro. Isso é integração? Não, isso é só uso. Essa integração, ela deve ser de modo com que o aluno ele consiga, por meio do aplicativo, por meio do site, extrair informações para que ele possa construir. Então, vamos sempre pensar nos aplicativos ou na internet como um meio para chegar lá, para fazer com que esse aluno possa criar, refletir, discutir, debater, construir. Esse é o uso e o propósito mais interessante para a tecnologia. Se for apenas para usar por usar ou para encontrar a resposta para um dado problema, não faz muito sentido, né? Então, integração é muito mais forte que o uso. E outro assunto que não poderia, né, deixar de fora é a tal da inteligência artificial, né? Também faz parte dessa realidade em que vivemos e que o professor está inserido, ou seja, o século XXI. Por que eu digo isso? Porque, gente, os nossos alunos já utilizam inteligência artificial generativa, ChatGPT, Copilot, entre várias outras inteligências. E nós, professores, precisamos ser mais inteligentes e propor atividades, tarefas que possam fazer com que ele pense e não apenas encontre a resposta pronta por meio da inteligência artificial. E a informação ela está agora em todo o lado, né? Não agora, mas há um certo tempo que a informação tem ganhado cada vez mais destaque. E a inteligência artificial ela vive de informação. Quanto mais informação é depositada nela, mais ela é capaz de raciocinar, elaborar, produzir textos, imagens, sons. Então, já diz aí o David Buckingham que nós devemos encontrar informação, nós devemos extrair informação, refinar informação, distribuir informação e, principalmente, monetizar aquilo que você consegue recuperar. E o grande lance, o grande segredo da inteligência artificial não está naquilo que é produzido por uma IA, mas naquilo que ela consegue te entregar como resposta. Mas ela
só vai te entregar algo positivo como resposta se você souber fazer as melhores perguntas, ou seja, se os prompts forem bem elaborados. Então, a pergunta ela termina sendo mais importante do que a resposta. A nossa capacidade de pensar sobre elaborar, né, perguntas criativas é muito mais importante do que aquilo que é entregue como resposta. E aí, apesar de trazerem benefícios, né, a inteligência artificial traz muitas coisas boas para a nossa vida, né? Traz avanços importantes em diversas áreas, permite aí o rápido diagnóstico de doenças, a criação de respostas elaboradas, análises complexas e muito mais, né? Muito se debate também a respeito dos limites éticos. Até que ponto é ético você elaborar um artigo científico por meio da IA? Até que ponto é ético você analisar os dados do seu artigo com base numa inteligência artificial? Será que é permitido? Será que é proibido? Então, nós temos instituições de ensino que proíbem o uso, outras que não têm, assim, objeção quanto a esse uso. E as IAs e a automação, elas tomam aí processos como tomada de decisão, produção e deixa tudo muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais eficaz, sendo úteis em diversos contextos, né, nas nossas rotinas diárias e vão otimizando cada vez mais as nossas tarefas. Porém, é algo ainda assim, né, para se pensar sobre até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que usar a inteligência artificial precisa ser sempre com muita cautela. Para algumas coisas ela pode ser muito interessante, como uma espécie de um tutor, porém ela não substitui a interação humana e se tudo que você precisar, você utilizar a IA, um belo dia, quando você precisar realmente falar sobre o assunto, fazer sobre o assunto, você vai desconhecer tudo. E não adianta só o papel. Nós temos que ter as formações, mas nós temos que ter principalmente o conhecimento e saber colocar esse conhecimento em prática. Afinal de contas, continuamente estamos sendo testados e colocando o nosso conhecimento em causa para ser avaliado. Então, não podemos ficar sempre à mercê da IA. Temos que colocar a nossa informação em xeque e realmente saber sobre aquilo que nós estamos estudando. Desafios aí que surgem em sala de aula em decorrência da inteligência artificial. Então, por mais que ela seja uma ferramenta valiosa, existem desafios que devem ser considerados. E um deles é garantir que essas respostas fornecidas sejam confiáveis. A própria ferramenta, lá embaixo, ela já diz que você deve conferir aquilo que é produzido como resposta. Tá? Então é importante garantir que os alunos também entendam que a IA não é substituto do docente e muito menos da interação humana, que ao interagirmos uns com os outros, dúvidas, contribuições, questionamentos podem surgir e que são importantes para a nossa formação e que a IA ela não é capaz de substituir. E, por fim, é necessário também garantir que ela seja usada, né, de uma maneira ética, responsável, evitando aí situações ilegais. Os exemplos assim, mais prementes, né, da aplicação dessa IA generativa, que é o que nós utilizamos no dia a dia, tem a ver com a criação, né, de conteúdos, geração de conteúdos informativos, criação de novos produtos e serviços, e essa IA ainda é algo em desenvolvimento, né? Então, é algo que para o futuro ainda pode ser bem melhor, ainda pode ser mais precisa, pode gerar imagens com maior qualidade, sons, músicas e muito mais, tá? Então, a tecnologia ela avança aí a passos bem largos e a inteligência artificial se integra rapidamente em todos os aspectos da nossa vida, nós já vimos. Se compararmos com a internet, que levou anos para se popularizar, a IA está transformando o nosso cotidiano de uma maneira muito exponencial e os impactos, né, dessas transformações será especialmente sentida pela geração beta, que já vai nascer numa era com inteligência artificial ativa em muitos setores. Eu até posso dizer
que a IA se tornou uma commodity, ou seja, algo que é valioso e que está sendo introduzido em diversos aplicativos, recursos e sites da internet, otimizando ainda mais os serviços que são ofertados por essas empresas. Então, à medida que os sociólogos e educadores eles começam a explorar as implicações dessas mudanças, fica claro que a geração beta, a próxima que vai surgir em 2025, será a pioneira em um mundo de possibilidades infinitas. Se nós já temos muitas coisas na nossa realidade, essa geração que vem aí terá ainda muito mais oportunidades que nós, tá? Pensando um pouco aí nas características que são desenvolvidas, né? Então, entre elas, pensamento inovador. Com a IA generativa, à disposição da geração beta terá acesso a um vasto leque aí de informações, de ideias, que vai incentivar a desenvolver hipóteses e criar novos conceitos para muitas coisas. É uma educação personalizada que vai ser capaz aí de selecionar aquilo que há de melhor e combinar com o estilo de aprendizagem dos nossos estudantes, permitindo uma aprendizagem muito mais rica, muito mais visual, sonora, entre outras possibilidades. E também interações sociais redefinidas. Então, cada vez mais temos aí a possibilidade de conversar em tempo real com a inteligência artificial, fazendo com que as nossas aprendizagens elas possam ser mais ricas e tenhamos aí a possibilidade, por exemplo, de treinar idiomas, fazer perguntas em tempo real, utilizando a nossa voz e recebendo feedback também de maneira instantânea. E aí, tudo isso, né, pode ter muita relevância para o nosso aluno, ou seja, os conteúdos apresentados, eles precisam, né, ter um significado. Caso contrário, os nossos alunos eles vão rapidamente perder a motivação e ir para outros estímulos. Esses conteúdos hoje eles devem permitir uma integração com os conteúdos prévios, de modo com que eles consigam fazer uma ligação, ou seja, uma ponte com os conhecimentos que eles já têm e aquilo que já está sendo apresentado no momento, e também oferecer sempre oportunidades de construção ativa desse conhecimento, onde eles tenham condições de colocar a mão na massa, ver aplicabilidade, ver possibilidades de novas construções no seu dia a dia, além de uma aplicação mais prática e uma flexibilidade no processo de ensino. Tá? Então, as pessoas aprendem de maneira diversificada, então você também deve oferecer um ensino onde eles possam aplicar as suas habilidades em diferentes contextos. E aí se fala também nesse novo cenário para o professor na era digital em modelos, né, estratégias, metodologias. E nesse sentido, nós temos um conjunto grande de possibilidades metodológicas para a atuação docente. Entre elas, a sala de aula invertida, ou seja, flipped classroom, em que se pensa atividades antes, durante e depois, e se muda o cenário, ou seja, em vez de você pensar no ensino em que você fala a teoria na sala de aula, o aluno pratica em casa, a gente inverte o processo. Em casa ele constrói o conteúdo teórico, os conhecimentos necessários para que em sala de aula possa haver a aplicação, possam haver experiências práticas. E depois de tudo isso, ele ainda resolve exercícios e desafios que você prepara para depois, para que ele possa verificar se essa forma de aprender realmente resultou em algo positivo. Outras possibilidades dizem respeito à aprendizagem baseada em projetos, ou PBL, Project Based Learning. Né? Então, são projetos para o desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de serviços ou produtos, em que em cada aula é como se fosse um andaime, onde você vai colocando ali uma pequena um pequeno degrau, uma pequena peça para que aquele andaime possa crescer cada vez mais até que você chegue a um produto construído. E aí existe também uma grande confusão entre aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Uma coisa é eu pensar num jogo e trazer esse jogo para ser trabalhado em sala de aula. Outra coisa é eu pensar numa estratégia gamificada em que eu planejo um jogo, em que a minha sala se transforma no jogo,
em que os meus alunos se transformam nos personagens, em que eu penso nas trilhas a serem percorridas, nas potencialidades, nas dificuldades, nos ganhos, nas perdas, e assim eu posso planejar atividades gamificadas que se diferem dos jogos. Ou seja, a atividade gamificada, ela pega ideias, propostas dos jogos, mas ela em si não é um jogo, é uma metodologia. Né? Então, vamos pensar sempre nessas possibilidades como caminhos, né, bem atualizados de algo que de fato precisa estar bem internalizado, tanto no professor quanto nos alunos, né, e em sintonia com os desafios dos tempos atuais. E aí, essa sala de aula inovadora dos novos tempos, ela tem ali dispositivos móveis como grandes aliados, eles não devem aí ser descartados. Nós temos a criação de artefatos, ou seja, pedir que os nossos alunos possam desenvolver produtos, desenvolver serviços, ideias, né? Pedir que eles criem vídeos educativos, né, ou sons e imagens que possam ajudar a compreender melhor os conteúdos, realizar pesquisas que podem ser feitas dentro de sala de aula ou fora do ambiente de sala de aula, usar laboratórios virtuais, realidade aumentada, tudo isso deve estar presente na realidade dos nossos estudantes. Porém, nós temos também alguns desafios da sala de aula nos dias atuais, por vezes um distanciamento entre professor e aluno, por vezes o professor se coloca num palco e fica distante do aluno, enquanto que, na verdade, ele deve ser um guia, um sábio ao lado desse estudante. A indisciplina e as distrações, por vezes, acontecem. Então, não conseguimos total atenção dos nossos estudantes. Por vezes, pouco tempo para planejar e organizar atividades, por vezes, uma infraestrutura, né, que as deixa a desejar, muitas escolas com falta de recursos tecnológicos, mobiliário para as atividades. Então, de fato, tudo isso pode ser um desafio para os professores hoje. E aí eu sempre destaco a importância dessa formação continuada. Hoje em dia nós temos muito mais oportunidades de realizar cursos do que há tempos atrás. Afinal de contas, nós temos instituições online, nós temos cursos massivos online, nós temos inclusive universidades estrangeiras que oferecem cursos incríveis, gratuitos, que você pode realizar a partir da sua casa. Também há possibilidades de fazer cursos de especialização, mestrado, doutorado. Então, falta de formação hoje, não temos. Nós temos aí uma abundância no número de cursos disponíveis. Precisamos aí escolher aquelas que realmente vão atender às nossas necessidades, tá? E aí, eu sempre indico também alguns aplicativos que podem ser utilizados em sala de aula. Tem 3 ideias aqui bem interessantes. A primeira delas é o Padlet, que permite a criação de murais, e com a inteligência artificial hoje nós temos lá um conjunto alargado de modelos que você pode já adaptar às suas necessidades dentro de sala de aula, deixando as aulas muito mais criativas e oferecendo um espaço para eles criarem respostas aos desafios colocados por vocês. Nós temos aqui o Nearpod, em que eu posso colocar os meus slides lá e criar atividades como exercícios, jogos, páginas para que eles possam escrever ou baixar conteúdos que vão enriquecendo sempre os slides que estão sendo mostrados pelo docente. Além do quizzes, que permite aí a criação de testes de múltipla escolha e atividades que podem avaliar a aprendizagem dos nossos alunos. Ele é muito parecido com o Kahoot, porém eu acho que ele ainda é melhor que o Kahoot, porque ele tem aí possibilidades incríveis e não tem mais aquela limitação que o Kahoot tem oferecido na quantidade de estudantes conectados ao mesmo tempo. Outra proposta seria aí também a utilização dos podcasts na educação, ou seja, a utilização de recursos áudio que podem tanto ser utilizado para uma escuta de conteúdos que estão sendo trabalhados, como também poderiam ser utilizados para
criação de conteúdos por parte dos nossos estudantes, né? Então, as possibilidades são incríveis. Pode ser um recurso para aprendizagem invertida, em que os alunos em casa podem ouvir, né, os podcasts, podem ajudar também na avaliação formativa, pedindo que eles elaborem artefatos que serão utilizados pelo professor, ou seja, possibilidades incríveis aí com a utilização da estratégia do podcast. Bom, como que deve ser essa sala de aula do século XXI, desse professor que está numa era digital? Algumas ideias, tá, pessoal? Então, o professor atua aí como mediador da aprendizagem, não como transmissor de conteúdos, está ali sempre disponível para essas atividades. Os alunos, eles participam ativamente, construindo seus conhecimentos, e a turma, ela é movimentada, ela é interativa, ela não é algo estático em que só você fala. A tecnologia, ela é importante? Sim. Ela está presente? Sim. Mas ela não é a central, ou seja, ela é um instrumento que faz com que você, professor, possa chegar ao conhecimento mais rapidamente. Porém, deve ser pensada de que maneira utilizar da melhor forma possível. Então, a integração é sempre um caminho muito melhor do que o uso, né? Como conversamos aí ao longo dessa palestra. Bom, pessoal, então esses foram aí apenas alguns caminhos para repensar essas possibilidades da profissão docente na era digital, em que a tecnologia, as metodologias inovadoras e os recursos estão cada vez mais sendo desenvolvidos. E precisamos estar preparados para esses desafios. Uma preparação pessoal, uma preparação em conteúdo, uma preparação em tecnologias e metodologias. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e que possam se aprofundar cada vez mais, já que a profissão docente é uma profissão exigente e que exige a nossa formação continuada. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!